Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 30 de agosto, dia do aniversário do meu pai. E para mim é muito gratificante, eu faço questão de falar isso em todos os cursos. Meu pai foi quem me ensinou a jogar xadrez, com aproximadamente 8 anos de idade, e que me fez se encantar por esse jogo. Eu fazer 13 anos, que aí eu já não ganhava, não perdia mais para ele, eu não queria mais jogar com ele. Mas essa parte a gente pula. Mas ele que me ensinou. E o dia que eu falei para ele que eu vivia de xadrez, ele chorou. Que ele falou assim: poxa, o jogo que eu ensinei você e que eu nem imaginava que você ia vir a trabalhar com esse jogo um dia. Eu te ensinei só porque era um jogo que eu gostava, eu nem jogava tanto, mas eu gostava. E hoje você vive desse jogo e isso me deixa muito feliz. E ele chorou. E aí você já sabe, eu sou manteiga derretida, chorei também. E durante o curso aqui eu prometi pro Leandro, mas eu sempre prometo para ele, nunca consigo cumprir, porque eu sempre choro em algum momento do curso. Então se eu chorar, tá? Vocês fiquem tranquilos. Mas hoje é muito feliz porque é aniversário do meu pai. Então para mim é muito gratificante estar aqui com vocês. Por incrível que pareça, eu poderia estar com meu pai hoje também, mas eu prefiro estar aqui hoje. E meu pai entendeu e quarta-feira estarei com ele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo de xadrez, logo depois sobre o tabuleiro, depois o peão e o rei. Muito importante nesse momento ao vivo ser um momento bem tranquilo para a gente. É um momento que a gente vai tirar dúvida, é um momento que a gente vai falar sobre um pouco dos vídeos, o que a gente... ideias, formas diferentes de trabalhar. É um momento que vocês, às vezes alguém que já trabalhou com xadrez, que fez ou que faz uma coisa diferente, vai perguntar para saber se o jeito que a gente faz é melhor ou pior. Pode ser até o momento que vocês vão ensinar alguma coisa para a gente. E, gente, não adianta. Vocês podem pensar assim, não, pô, vocês têm uma empresa, vocês já estão no mercado aí há muito tempo. Eu, Eli aqui, pode me chamar de Eli, tá? Não é Carlos Eli, não. Pode me chamar só de Eli. Vocês podem virar e falar assim: Eli, você já dá aula de xadrez há 12 anos e eu posso te ensinar alguma coisa? Sim. Há 5 anos atrás, um aluno meu me ensinou o que a gente usa hoje no Sistema X. Como o movimento do cavalo, a gente ensina exatamente do jeito que um aluno meu me ensinou. Esse aluno tinha 7 anos de idade, a mãe dele ensinou para ele daquele jeito. Quando ele chegou para mim e me falou aquilo, eu fiquei assim para ele: nossa, que fantástico o que você me falou. E eu passei só a usar aquele jeito de ensinar que aquele aluninho de 7 anos de idade me ensinou. Isso foi há 4 anos atrás. Olha só que coisa fantástica. Então, aqui é o momento da gente trocar uma experiência mesmo e analisar, ver o que é melhor, o que pode ser feito. Às vezes o que alguém faz pode ser melhor do que o que eu faço, tá? Eu sou humilde o suficiente para... nós somos humildes o suficiente para saber que a gente pode melhorar. E toda dica, toda coisa, tudo que vocês falarem é bem-vindo, tá? Outra coisa, nenhuma pergunta é idiota, tá, gente? Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro. E eu responderei com todo o carinho do mundo qualquer pessoa que me perguntar qualquer coisa, tá? Vamos lá. Primeiro, antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida sobre a plataforma? Entrou em algum lugar que não conseguiu ver alguma coisa? Se quiser, eu mostro a plataforma aqui, mostro algumas coisas lá. Eu acho que eu vou até começar assim. Pode ser, pessoas? O que vocês acham? Alguém fala alguma coisa? Sim! Excelente ali. Opa! Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha telinha com vocês e vou mostrar algumas coisas que a gente tem dentro da plataforma, tá? Eu tenho que pensar aqui. O Leandro é o rei da tecnologia, eu não sou não, tá, gente? Vou botar a página do jeito que vocês assistem, tá? Ali estava do jeito que eu assisto. Por exemplo, ó, como professor, vocês podem perceber que o módulo 2 já está aqui, mas está como rascunho. Módulo 3 também, módulo 4 também.
Por quê? Vocês não quererem sair correndo tudo, tá? Então a gente quer que vocês participem no curso devagar mesmo, tá? Igual a gente também quer que vocês ensinem para os alunos. Vamos devagarzinho aqui. Módulo 1. Módulo 1, apresentação. O Leandro falou na aula passada. Isso aí, eu não entendi. Vamos lá. Oi? Não, desculpa, professor, boa noite. Eu estou aqui prestando atenção, falando sozinha. É o seguinte, eu fiz as aulas bonitinhas, gostei de jogar demais o peão, né? Aham. Gostei. No entanto, eu não entendi por que não tem a aula 4. Eu procurei essa aula 4 e ela não tem. Da aula 3 passa para a aula 4. A 5, né? Então, vamos analisar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Vamos analisar juntos aqui, ó. Aula 1, as crianças estão aprendendo as peças do jogo de xadrez. Isso. Aula 2, o tabuleiro e suas casinhas. Isso. Aula 3, peões, tá? Isso. E ele botou como uma aula 4 a revisão dos peões, tudo bem, e uma avaliaçãozinha. Aqui, Aula 5, sim, né? sim, Pulou. sim. Aula que ele pulou aqui, né? Aula Isso. 6 Erro e de aula 7. digitação, porque eu também Vou fiquei contar. confusa. Eu fiquei procurando um tempão, Maria, a aula 4, antes de entrar na Também, aula eu 5. procurei. Então, Eu vou contar procurei. para vocês o que O aconteceu. layout da minha página não é assim, não. Como é que é? O módulo, o layout a interface da minha área de estudo não é assim, não. Pelo computador ou pelo celular? Pelo computador. Essas aulas, aqui módulo 1 fica na lateral, aqui é onde tá essas fotinhas escrito Leandro Conte e Carlos, fica aqui. Mas tá certo também, ué. Fica aí também. E aqui do lado onde tem esse layout aparece tudo, os vídeos, os jogos, tudo do lado. Vou tentar ver se tem alguma coisa diferente aqui. Não, para mim, pode ser. Não, a interface do meu é diferente, assim. Pode ser que seja Deixa eu abrir porque eu sou aqui, deixa professor. eu tentar Não sei. abrir. Vou contar aqui. Sabe por que o Leandro não colocou aula 4 aqui? Isso. Para ver se vocês estavam atentos Eu imaginei. e eu percebi que não tinha aula 4. Eu sou detalhista, eu gosto, eu observo tudo. Leandro, Eu vejo justamente vocês são observadores, que é uma característica de quem joga xadrez. nessa aqui. Eu vi que estava faltando a aula 4, não questionei, porque eu achei que fosse do módulo mesmo. Tá, eu questionei e fiquei com dúvida. Eu pensei, tá errado isso aqui, Ela tá só acha faltando, que vou não tem perguntar aula. na aula. Aí eu falei que foi de propósito, para ver se vocês estavam atentos. Viu? Ah, tem aula 1, 2, 3, 5. Pessoas, foi um pequeno equívoco, tá? Brincadeiras à parte. Aqui não tem aula 4 mesmo. A gente depois conserta isso para vocês, tá bom? Tá aí. Depois a gente edita aqui, tá? Então vamos lá. Ok. Aula 1, jogo de xadrez. A gente quer que o curso seja o mais light possível, tá? Então a gente vai brincar tranquilo. mesmo com vocês. A gente quer que vocês sintam que vocês não estão aqui obrigados, que vai ser prazeroso, que vai ser bom. E que os alunos de vocês vão fazer muita diferença na vida. Ah, com certeza, vai sim. Então vamos lá, aula 1. Vídeo. Certo. Aqui a gente tem um livro que a gente usava, tá? Que a gente coloca para vocês, porque é um livro que ele é mais mais útil para o 6º ano, por exemplo, tá? Mas vocês perceberam no vídeo que eu falo muito sobre como ensinar o Fundamental 1, como ensinar para o Fundamental 2, como ensinar mais Fundamental 1 e 2, né? Mas do 2 para o adulto, a adaptação é pouca. Vocês viram que eu falo em todos os vídeos isso, tá? Então aqui tem o livrozinho. Aqui alguns vídeos. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de clicar aqui. Não sei se vocês tiveram essa curiosidade. Quem teve, eu adoro. Eu tive essa curiosidade, cliquei, amei o Márcio e o Urso, né? Uhum. Crianças adoram. Garry's Game. Crianças adoram. Super-Humanos, adolescentes adoram, tá? É muito legal esse aqui, o Super-Humanos também. E o legal dos dois vídeos que a gente pode passar esses vídeos aqui. Eu uso esses vídeos nas minhas aulas e eu passo para os alunos regras. Eu trabalho valores com os alunos através desses dois vídeos. Da Marcha e o Urso? Isso. Gente, eu adoro esse desenho. Você já Aliás,
Você é a depois primeira assiste. pessoa que eu estou vendo que gosta desse desenho além de mim, porque todas as pessoas que eu questiono detestam. Mas eu amo esse desenho. Então, eu acho que ele tem muita coisa bacana nesse desenho. Ele é muito legal. Sim. Então, o universo da criança é todinho nesse. Você entende uma criança assistir esse desenho. E aí a gente ainda tem a sorte de ter um capítulo, um episódio só de xadrez. Olha que maravilha. Ótimo. Aí dá pra você trabalhar muitos valores com os alunos com esse vídeo, tá? O Garry's Game também, um vídeo fantástico. Esse Garry's Game, muito fantástico. Super-Humanos aqui do Magnus Carlsen. Quem não assistiu, por favor, esse vídeo aqui, quem não assistiu, vale muito a pena. A gente que é adulto, a gente vê esse vídeo de uma maneira diferente, muito bem produzido, tá? Vale a pena. E aqui o jogo da memória, jogo com as peças mais simples e aqui um mais elaborado. A ideia, esses jogos foram criados em cima do nosso baralho de xadrez que a gente tem, mas é para começar o início da apresentação das peças de jogo de xadrez para eles, né? É muito importante porque tem muita gente que vai, as crianças falam, né? Chamam isso aqui de castelo. Então assim, ainda estão conhecendo as peças, eles vão errar na aula seguinte isso. Então é muito interessante trabalhar isso aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho só para vocês verem a plataforma. Ver página como aluno, tem que voltar mais um, né? Vamos por aqui, ó. Aqui do lado também aparece, tá, gente? Olha. É isso. Uhum. Tabuleiro e suas casas. Ver página como aluno. Vídeo. Livro. E aqui, se quiser, dá para jogar online, só clicar aqui, tá? Vale a pena jogar, tá, gente? É legal. Ele até bateu meu recorde, tá? Quem quiser aí. Meu recorde, se não me engano, foram acho que 25 ou 26 coordenadas que eu acertei, tá? Então o desafio tá feito aí, hein? Brincadeira, tá, gente? Eu não sou competitivo assim, mas é porque tava brincando. Método peão. Será que aqui no outro também tá aula 5? Vou dar uma olhada nisso. Aqui a gente colocou o nosso livro de xadrez para vocês verem como é que é. A gente vai alternar um pouco, tá? O nosso livro com o outro livro. Mas não precisa se preocupar muito com isso daqui, não. Só para vocês terem uma ideia dos materiais que a gente tem. Tá? Como é que seria, por exemplo, uma linguagem mais infantil, por exemplo. Aqui, ó, é uma linguagem mais infantil. Se alguém for trabalhar com Fundamental 1, pode usar imagens assim, com ideias diferentes de trabalhar o xadrez. Tá? E esse exercício, gente, vale muito a pena fazer. Tá? Professor? Opa, quem fala comigo? É a Silneia. Tá. Minha pergunta é, os nossos alunos vai ter como visualizar isso, fazer esses joguinhos, ver esse vídeo, ou não? A sua pergunta é excelente e eu vou te dizer assim que o que acontece? Eu sei que está num processo de querer levar o xadrez para todas as escolas aí todos os colégios militares aí de Goiás. Mas eu não sei como está esse processo ainda na prática. Tá? E eu também sei que eu e o Leandro, que nós estamos indo para Goiás, para Goiânia agora, no meio de setembro. A gente tem um evento aí que a gente vai participar. E tem gestores aí dos colégios militares que vão participar. E a gente até vai mostrar o que a gente faz em cima do xadrez para essas pessoas. E eu acredito que num futuro próximo, mas acredito e torço para isso, é que todos os colégios militares tenham um material de xadrez. Tenham ou acesso à nossa plataforma, ou tenham um livro. Mas agora, eu não posso falar para você que tem. Que seus alunos vão ter isso, porque eu ainda não sei se vão ter. Tudo bem? Mas, Ok, obrigada. Mas eu vou te dar todas as ferramentas do mundo, possíveis e imagináveis que eu conheço, para que você, mesmo que você não use o meu material, ou que você não tenha acesso ao material de xadrez, você consiga dar uma aula de qualidade. Ok, muitíssimo obrigada, professor. Estou aqui para isso. Essa aula 5 aqui, brincadeira. Vamos lá, aqui exercíciozinho só de revisão. Aqui tinha que abrir um PDF. Abriu. Aqui só um PDFzinho. Nossos alunos, por exemplo, eles recebem essas cartinhas aqui, ó, são assim mesmo, tá, gente? E são bem interessantes.
E aqui, vamos para... voltar aqui. Nós temos aqui o movimento do rei. Das peças e o movimento do rei. Vídeo. Olha lá como é que ele... Aqui está a aula 4. Uhum. Aqui vai abrir também um livro. Nosso livro também é assim. Esse é o capítulo 4. Observem que a gente quer trabalhar aqui regras. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Ok? Viram a plataforma? Quem não viu aí, por exemplo, onde faz exercício, ali embaixo, você faz o exercíciozinho, tá? Eu adorei isso aí. Mas eu desafiei o computador. O nível de dificuldade vai aumentando, tá? Uhum. E se a gente demole aqui e não pensar, perde mesmo. Se eu não pensar, eu perco. Então aqui, eu não vou jogar o jogo inteiro, mas é só para vocês terem uma ideia, tá bom? E agora vamos voltar para o que a gente quer falar com vocês. O que eu quero falar com vocês. Primeiro, vamos imaginar o curso que vocês vão fazer aqui. Vocês vão aprender de como começar na escola, para uma turma que não sabe nada de xadrez, até pegar uma turma que já sabe alguma coisa. Vocês vão ter acesso a isso tudo. Só que no início a gente está trabalhando aí no movimento das peças. Então nesse início a gente vai trabalhar exatamente imaginar uma turma que não sabe nada. E quando eu chego na escola, lá dormindo do primeiro ano, que eu dou aula em uma escola, lembrando, eu acho que eu falei na outra aula, dou aula em uma escola, que nessa escola é onde eu testo tudo. Eu e o Leandro, a gente tem uma ideia nova, a gente testa nessa escola. A gente quer um jogo novo, a gente testa nessa escola. E dá super certo. Então, eu chego para minha turminha de primeiro ano e vou apresentar o jogo de xadrez para eles. Primeiro, já chego perguntando, vocês sabem quem sou eu? Aí alguns falam, normalmente eles já sabem, é o professor de xadrez, é o tio de xadrez. Porque sempre os pais falam, né? Vocês vão ter aula de xadrez, isso, aquilo. Então, eu sou o tio do xadrez. Eu deixei de ter nome quando eu comecei a dar aula de xadrez, tá? Antigamente eu chamava Eli, hoje eu sou o tio de xadrez. Já acostumei com isso. E aí, o tio de xadrez chega na sala de aula. Vocês conhecem o jogo de xadrez? Só que eu não falo assim. Primeiro eu pergunto, vocês conhecem algum jogo de tabuleiro? Aí eles falam. Eu conheço baralho, eu conheço... eles falam do Uno, eles falam do Banco Imobiliário... Então eles vão falando alguns jogos de tabuleiro. E aí eu falo com vocês, olha, vamos sair daqui da sala de aula e vamos viajar para um mundo de fantasias mágicas, onde tudo é fantástico. Aí os alunos, vamos! Aí eles ficam super empolgados. E aí, esse mundo de fantasias mágicas, ele não é ali na sala. Aí eu pego esses alunos e levo eles para a quadra da escola. O que eu faço na quadra da escola? Eu boto eles em círculo. E dentro desse círculo que eles estão, eu conto a história do Cissa. Lá na plataforma, vocês têm a história do Cissa. Alguém chegou a ver a história do Cissa lá no livro? Eu li, eu já conheci ela já. Legal. Então... Eu li também. Do grãozinho de arroz? Exatamente. Proporção geométrica? Exatamente. A famosa PG, né? Eu lembro, nunca vou esquecer PA e PG. Lembro disso na escola, muito bem. Então, o que eu faço com eles? Eu conto a história do Cissa. Mas existem duas maneiras da gente contar a história do Cissa. Maneira número 1. Aí depois vocês me falam qual que é mais legal, tá? Bom, abrir a página do Cissa. Há muito, muito tempo atrás, havia lá na Índia um rei que era muito amado. Maneira número 1. Tá vendo essa maneira número 1? Não é assim que eu quero. Não é assim que eu gosto. Então, os alunos para o quadro da escola. E primeiro, o seguinte, eu sentado eu já não encanto. A gente pega,
Eu levanto. Eu já chego para os alunos e falo assim, eu vou contar para vocês uma história. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, mas é muito tempo mesmo, que não tinha celular, não tinha carro, não tinha roda, era quadrado, aí andando assim. As pessoas andavam de cavalo. As pessoas, para ir de uma cidade para outra, demorava muito tempo, às vezes demorava até dias. E aí, nesse mundo, tinham vários castelos. E tinha um rei. Tinha um rei que ele gostava muito de batalhas. E esse rei ia para muitas guerras. Só que nessas guerras, ele perdia muitos soldados. Perdia muitos soldados, muitas famílias ficavam sem os seus pais, os filhos sem os seus pais, as esposas sem os maridos, porque nessas guerras o exército, muitos morriam. E aí, o rei começou a ficar cansado disso tudo. E aí, de repente, ele parou de ir para as batalhas, mas ele gostava muito. E aí, os melhores amigos do rei lá, um dia conversando, olharam, observaram que o rei andava muito triste. Muito, mas muito triste. E aí eles resolveram criar uma competição no castelo. Eles viraram e falaram assim, vamos criar uma competição onde qualquer pessoa do castelo vai inventar alguma coisa para fazer o rei ficar feliz. Qualquer coisa. E aí inventaram a pipa, o outro inventou uma bola quadrada, o outro inventou um baralho. E o rei gostou de vários jogos. Teve vários jogos legais. E o rei ficou feliz com alguns jogos. Mas nenhum jogo encantou o rei tanto. E a competição estava quase acabando. E eis que surge um rapazinho com uma roupa estranha, meio rasgada, um chapéu esquisito. Entrou no castelo, o pessoal olhou assim. Aí o pessoal ficou meio assim, né? Quem é esse viajante aí? Aí ele se apresentou, perguntaram para ele, o que você quer? Ele falou, meu nome é Cissa e eu trouxe um jogo para o rei. E aí o pessoal ficou meio assim, mas resolveram deixar ele participar e ele foi lá, rei, eu tenho para você um jogo. Esse jogo, ele se chama xadrez. Aí o rei olhou, como é que joga esse jogo? E ele falou, esse jogo, ele exemplifica uma grande batalha entre dois castelos. Um castelo branco e um castelo preto. As cores são brancas e pretas só para um castelo ser de uma cor bem diferente do outro. Mas se você quiser usar um castelo vermelho e outro castelo amarelo, pode. Mas tenta usar uma cor clara e uma cor escura. Então você pode pintar as pecinhas da cor que você quiser. Ou clara ou escura. E o rei então, conte-me mais. Conte-me mais. E aí o Cissa começou a contar. Nós temos nesse castelo os nossos peões. Os nossos peões vão representar os nossos soldados, os nossos trabalhadores, e eles vão ficar na frente do castelo. Nós vamos usar aqui nas beiradas do castelo, do nosso campo de batalha, duas torres, que serão as nossas fortalezas. Igual no seu castelo aqui, elas ficam nas beiradinhas para defender, para você observar se o adversário está chegando perto do seu castelo. Do lado dessas duas torres, vamos colocar cavalos. Esses cavalos vão representar aquela nossa esquadra de cavaleiros, aqueles soldados que vão para a batalha em cima de cavalos. No meio do castelo, nós vamos colocar você, rei, e a digníssima rainha, que nesse jogo nós vamos chamá-la de dama. E os seus conselheiros, que são os bispos, ficarão ao seu lado. Aí o rei, muito interessante, muito interessante todas essas peças, isso, aquilo, mas até agora não joguei, não fiz nada. Ele, não, rei, calma, rei, calma. E aí ele foi devagarzinho
contou como é que o peão andava. O peão só anda para frente, rei. Ele está indo para o campo do adversário. E a torre faz isso, e o bispo faz aquilo, e começou a contar tudo. E virou e falou assim: rei, o senhor é a peça mais importante desse jogo. Só que você não é a melhor peça. Ele olhou assim: como assim? A melhor peça é a dama. Não é possível. A dama não pode ser superior ao próprio rei. Ele falou assim: não, rei, calma. É porque o rei ele tem que ser humilde. E a dama, ela representa a força do seu povo. E ela está representando todo o poder do povo. Por isso que ela é uma peça muito poderosa. E o rei ficou meio assim: tá bom. Ok. E aí continuou lá jogando, continuou jogando. E aí, quando estava quase acabando, o rei falou: para. Cissa, jovem, você venceu a competição. Escolha o que você quer de prêmio. E aí o Cissa virou e falou assim: ô, meu rei, eu não quero nada de prêmio, não. Só a sua alegria, que é um rei tão bom para o seu povo, já é um prêmio para mim. E aí o rei falou assim: não, eu exijo que você escolha uma coisa. Um homem, ele deve ter riquezas, ele deve juntar riquezas, ele deve ter poder. Ele não pode ser humilde assim. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, seu rei, eu gosto muito de pão. Então eu queria que você me desse 1 trigo pela primeira casinha, 2 trigos pela segunda, 4 trigos pela terceira, 8 trigos pela quarta, e assim até acabar o tabuleiro. Aí todo mundo começou a rir, os amigos do rei começaram a rir, todo mundo começou a rir, e o rei virou e falou assim: ah, gente, você é muito humilde, Cissa. Ou virou para os matemáticos lá do reino e falou: contem quantos grãos de trigo eu tenho que dar para esse jovem e pronto. E aí eles foram fazer as contas. E não existia trigo no mundo suficiente para pagar essa dívida do rei. E aí o rei olhou para o Cissa e falou assim: nossa, Cissa, além de tudo, você é muito sábio. Aí o Cissa virou para o rei e falou assim: rei, eu só queria mostrar para você que tem uma coisa que é maior do que qualquer riqueza. É a sabedoria, a inteligência, a sabedoria. Ninguém pode tirar isso de você. Então, crianças, vocês que estão sentados aí, vocês podem na vida ser o que vocês quiserem. Desde que vocês tenham dedicação, que vocês estudem, que vocês respeitem o próximo. Se vocês fizerem isso tudo, vocês podem ser qualquer pessoa no mundo e fazer qualquer coisa no mundo. Quando eu acabo isso, o que eu faço com os meus alunos? Agora, nós vamos desenhar as peças. Vamos deixar bem claro, gente, eu dou aula para o Fundamental 1, tá? As crianças têm 6 anos quando eles estão aprendendo. Eu pego 2 jogos de peça e coloco na mesa do professor. Somente 2 para eles aprenderem a trabalhar em equipe e poderem dividir as peças. Usou uma, devolve a mesa, entra na fila, espera a sua vez de pegar a peça. Troca de peça com o companheiro que está perto para não precisar ir na mesa, para eles aprenderem a lidar com essas situações. Tá? Quando a gente for trabalhar, por exemplo, com o Fundamental 2 ou com o ensino médio, a gente pode contar essa mesma história. Só que a gente precisa fazer essa história ficar um pouco menos infantil. Pode contar essa história, você pode pegar um assunto que está rolando no dia a dia, você pode misturar histórias. Você só precisa apresentar as peças do jogo de xadrez. E o que você vai fazer com isso? Você vai começar a trabalhar regras. Você pode falar, por exemplo, que quem começa nessa história, eu esqueci de falar para vocês, eu sempre comento que quando ele vai contar do jogo, que as peças brancas começam o jogo de xadrez. Então você pode começar a colocar regras através da historinha. Isso vai fazer muito sucesso com os alunos e o ensino para eles ali vai ficar, para conhecer as peças, muito tranquilo. Agora, vocês não vão conseguir, vocês não vão mandar um menino do 6º ano, tem 11, 12 anos, desenhar uma peça de xadrez. Vocês não vão mandar um menino lá do ensino médio desenhar, ou um adulto desenhar uma peça de xadrez. Oi, Gislaine, fala comigo.
Carlos, é assim. Carlos? Desculpa. Quem que é Carlos? A minha. Ele- Tio, pode parecer assim. É uma pergunta até simplória, mas eu não sei, e eu tenho vontade de saber. O porquê que as peças brancas começam? Qual que é a regra? Qual que é o motivo? Tem que ter um motivo porque as peças brancas sempre começam. Ou não tem? É só uma regra e pronto. Olha só. Você sabia que o que você falou agora, ele te dá um leque de possibilidades para você trabalhar numa primeira aula? Você sabe por que as peças brancas começam? Eu não sei. Ninguém sabe. E eu acho, e algumas pessoas que jogam xadrez também acham, que as peças brancas começam porque o xadrez, no formato que ele é hoje, ele veio da Idade Média. E, teoricamente, o mundo só existia na Europa, né? Teoricamente, vamos dizer assim. Até existiam outros povos, mas, teoricamente, o principal povo do mundo, a supremacia era branca, europeia branca. Então, eu acredito que o jogo de xadrez comece as peças brancas exatamente por isso. Mas não existe lugar nenhum que fale o porquê que o jogo de xadrez começa. É tudo teoria. Por exemplo, você pode trabalhar isso com seus alunos. Quando o xadrez começou, que época que o xadrez ganhou o formato que ele tem hoje, porque ninguém sabe também de onde veio o xadrez. E o aluno seu vai perguntar isso. De onde veio o xadrez? O que mais se acredita é que ele veio de um jogo indiano chamado chaturanga. O que mais se acredita é isso, que ele veio de um jogo indiano chamado chaturanga. Mas ninguém consegue afirmar isso. Virar e falar assim, não, tem registro aqui de 3.000 a.C. que jogavam. Não, ninguém consegue. Então eu acho que você pegar, por exemplo, tá falando com o ensino médio, fazer um bate-papo na sala ali, ou no pátio da escola, eu acho até mais legal no pátio essa primeira aula, com eles, sobre o porquê que talvez as peças brancas comecem no jogo de xadrez, pode ser um assunto bem interessante. Mas eu não tenho resposta para isso e ninguém vai ter. Ok? Beleza. Quando eu dou aula para os meus alunos com a câmera ligada, quando eu pergunto ok, eles dão um joinha, eles já aprenderam, eles nem ligam o microfone. Mas eu aprendi também. Tio. Tô brincando, tá, Gislaine? Não, mas eu também tô brincando, porque a aula é tão legal, tão descontraída, você dá uma abertura tão bacana que a gente pode assumir uma postura um pouco mais relaxada. Pode. Eu gostaria. Uma coisa que eu vou pedir para vocês e que vocês esperem de mim isso. Eu sou uma pessoa muito sincera e eu gosto muito de sinceridade. Então, qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem falar. Se vocês acharem que eu falei uma coisa mal falada, falei uma coisa ruim, pode falar. Se vocês acharem que eu falei uma coisa que não é, que pode ser melhor, uma brincadeira ruim, pode falar qualquer coisa, tá, gente? Fala comigo, Hélio, né? Quase meu xará, vai. Cadê? Hélio levantou. É Hélio mesmo? Que levantou a mãozinha aqui? Oi, meu amigo, tudo bem? É o Hélio mesmo. Fala comigo. Pelo que me passaram já, que eu dou aula de xadrez há 8 anos no Colégio Militar aqui de Anápolis, e eu estudei um pouquinho algumas coisas, falaram que as brancas começam porque na época da Idade Média eram as pessoas de classe nobre que eram os brancos, representavam os brancos, e os camponeses representavam os negros, entendeu? Então por isso que eles deixaram começar. Isso aí é uma teoria, né, que eles falam. Porque na Idade Média, antes, ela falava que os brancos eram os nobres, né, pessoas nobres, e os camponeses representariam os negros, entendeu? Por isso que deu essa... Viu, Gislaine? O nosso amigo Hélio já ajudou mais a gente. Sim, é próximo sim. do que eu falei, né? Sim, eu entendi, gostei. Mas assim, igual eu te falei, pode ser que seja só uma curiosidade infantil, mas os alunos perguntam, e eu também sou muito curiosa. Eu sempre fui, então eu quero saber o porquê de tudo. Tudo tem que ter um motivo. Tem 12 anos. Tem 12 anos que eu dou aula de xadrez, tem 12 anos que me perguntam a mesma coisa. Pois é, mas então é repetitivo às vezes, mas
Sabe, eu sou curiosa, me chama a atenção, tudo que me chama a atenção, eu quero saber mesmo. Para mim não. Então, Para mim não é repetitivo. Eu sempre fui do porquê. Sim, para mim não é repetitivo, é normal, eu entendo. Eu também teria perguntado se eu estivesse no lugar de vocês. Eu não passei, eu acho que eu ainda não concluí, porque a fase do porquê é por volta dos 5, 6 anos, né? Na escola, 4, 5 anos. Eu acho que eu não saí da fase do porquê até hoje, porque eu não entendo, para mim tem que ter explicação. Tudo e qualquer coisa. Se não tiver com explicação, não me convence. Talvez se alguém te explicar, fica melhor para você entender mesmo. Não precisa só decorar as coisas. Sim. Luiz Fernando, fala comigo. Luiz Fernando? Levantou a mão, cadê? Luiz desistiu. Se quiser ligar o microfone... Professor, tá me escutando? Te escuto bem. Opa, boa noite. Professor, uma pergunta simples, curiosa que eu tenho. Os movimentos do xadrez, que eu estou entrando agora nesse mundo, né? Eles têm algum significado, o porquê daqueles movimentos? Ô Luiz Fernando, a sua pergunta foi... Ninguém nunca me fez essa pergunta, eu achei excelente, cara. Eu tô até pensando aqui na resposta. Se o Hélio tiver alguma resposta para isso aí, ou alguém tiver, eu sou humilde o suficiente para escutar, tá, gente? O porquê do movimento, eu não sei. Eu faço as minhas associações, mas o porquê que simplesmente falaram que o peão ia andar reto, eu imagino que talvez tenha a ver com batalha, algumas peças. Outras eu não sei mesmo. Quem que tinha levantado a mão aqui que eu não vi? O Antônio. Antônio? Eu não sei a resposta, não, mas é muita matemática, né? Cada peça tem uma matemática por trás. Então, acho que a pessoa pensou numa questão racional, não numa questão, um porquê, né? Mas uma questão de logística de jogo. Talvez. Tem fundamento. Pode ser interessante isso. Rosângela? Boa noite, eu sou do CEPMG José Silva Oliveira, de Goianira, e gostaria de fazer uma pergunta até um pouco além do que vocês estão dizendo. Gostaria de perguntar se tem condições do CEPMG elaborar um material para a gente trabalhar com esses alunos, uma apostila, algo assim que a gente possa trabalhar nesse sentido, de materializar tudo que a gente está estudando aqui, porque é algo muito didático. Eu vejo pelas explicações, é a primeira vez que estou acessando. Muito boa a sua explicação, tá? Agradecer a presença aí de todos os colegas. Uma boa noite a todos. E seria muito legal se a gente tivesse a oportunidade de acesso a esse material. Eu acredito que alguma coisa vai ser feita, tá? Eu acredito que algum material vocês vão receber, mesmo que não seja um material nosso do sistema. Eu ficaria muito feliz se fosse o nosso material, mas mesmo que não seja o nosso material, eu acredito que alguma coisa vai ter para vocês sim, tá? Mas o que eu falei para alguém aqui, mesmo que vocês às vezes não tenham nada de início, eu vou ensinar para vocês a trabalharem com material, sem material. Eu vou dar um curso bem completo, eu e o Leandro aqui, para vocês terem todas as ferramentas do mundo para ensinar o xadrez com qualidade, xadrez pedagógico dentro da escola. A nossa ideia é trabalhar o xadrez pedagógico. Oi, Rosângela. Muito obrigada. Por nada. Então vamos lá. Voltando aqui. Se mais alguém quiser falar, fala comigo. Se não quiserem, quem levantou a mão, lembra de abaixar a mãozinha também, senão eu vou chamar de novo, hein? Acabamos de trabalhar, então, de contar essa historinha. Essa historinha é o momento que vocês vão gastar uma aula com eles. E essa aula não vai ser só historinha. Vai ser historinha e regras. Que tipo de regras nós vamos trabalhar nessa aula? Regras de comportamento dentro da sala de aula. Isso é uma coisa muito legal. O xadrez ele é muito interessante porque existem algumas regras que estão importantes. Eu sei que dar aula no colégio militar é muito mais fácil do que no colégio convencional. E eu posso falar isso por prática.
Porque eu já dei aula em colégio militar, e já dei aula em colégio público, e já dei aula em colégio particular que não era militar. Então, assim, eu já tive os 3 tipos de mundo que você pode imaginar, eu já participei. E eu já dei aula para Fundamental 1, já dei aula para Fundamental 2 e já dei aula para médio. Então, vivenciei também os 3 segmentos. Tá? Até para o infantil eu já dei aula. Não de xadrez, mas já dei aula. Então, eu posso falar com propriedade essa parte da educação. Então, essas regras de sala de aula, para vocês é mais fácil. Mas é legal vocês falarem. Não só as do xadrez. Por exemplo, se o aluno está começando a aprender a jogar xadrez, você vai virar para ele e vai falar assim, ó, você encostou a mão numa peça, você é obrigado a andar com ela. Porque no xadrez tem uma regra que a gente fala, peça tocada é peça mexida. Poxa, o aluno está começando a aprender a jogar as peças de xadrez. Ainda não sabe movimentá-las direito, ainda não sabe nada. Você vai virar para ele e falar assim, peça tocada é peça mexida? Na segunda aula ele não quer nem mais ver tua cara. Ele não, aquele professor é muito chato. Senhora, a gente nem pode pensar direito que a gente já é punido. É isso que vai acontecer. Mas quando eles já tiverem aprendido o movimento de todas as peças, será que a gente colocar essa regra? Olha, vamos botar mais uma regra aqui. Quando você encostar a mão em uma peça, você vai ser obrigado a mexer com ela. Para que isso? Para a gente pensar com o nosso cérebro e não com a nossa mão. As crianças pegam uma peça de xadrez, eles querem andar com a dama, né? O adversário está com a sua dama e ele pega a dama. Para onde que eu vou botar a dama? Fica assim, né? Segurando ela. Está pensando com a mão. E aí ele não reparou que se ele não tivesse botado a mão na dama, ele tinha uma jogada que ele ganhava o jogo. Então a gente tem que trabalhar isso depois com eles, para eles aprenderem a primeiro pensar e depois colocarem a mão na peça. Mas isso só depois que eles já estiverem lá no movimento cavalo. Faz isso antes, não. Antes deixa um pouco mais solto. Se os alunos estão indo muito bem, quer implementar essa regra antes, ok, é válido. Mas não precisa na primeira aula já assustar aquelas crianças com muitas regras. Então, quais as regras que a gente vai falar na primeira aula ali? Sempre quem começa são as peças brancas. E uma outra regra que, para mim, é a regra mais importante de todas. Para mim, não existe uma regra mais importante do que essa. Porque é uma regra que serve para a vida. Antes de qualquer partida de xadrez, eu falo isso na primeira aula, e eu exijo isso de todos os meus alunos. Eles vão esticar a mão para o adversário deles, vão no olho do adversário deles, e vão falar assim, bom jogo. E eu explico para eles o porquê que a gente olha no jogo do adversário dele, no olho do adversário dele. Porque nós queremos, olhando no olho do adversário dele, demonstrar respeito pelo adversário. Pode ver que quando a gente... Quem é mais... eu tô com 41, tá? Quem é da minha idade aí, deve lembrar que os nossos pais, os nossos avós, ensinaram pra gente que quando a gente cumprimenta alguém, porque na nossa época não cumprimentava dando soquinho, não. Ficava a mão, cumprimentava e balançava. E eles falavam que a gente tinha que olhar no olho da pessoa. Quando você cumprimenta de maneira firme, não é aquele cumprimento com a mãozinha mole, é maneira firme, eu falo isso para os meus alunos. Olhando no olho dela, você está demonstrando respeito por ele. E aí você deseja um bom jogo. E aí, quando acaba o jogo de xadrez, aquele aluno que perdeu, estica a mão para o adversário de maneira firme de novo, e olhando no olho dele, e aperta e fala, parabéns. Ele pode estar com vontade de chorar, eu falo isso para os meus alunos. Vocês podem estar morrendo de vontade de chorar. Antes de vocês chorarem, vocês vão esticar a mão de maneira firme, olhar no olho do seu adversário e falar, parabéns. Depois, se você quer sair correndo e chorar lá para o seu pai, não tem problema nenhum. Mas antes você vai ter o respeito pelo seu adversário. E é impressionante, porque os meus alunos nos torneios, eles às vezes querem chorar. Ele perde, você vê que ele dá aquela engolida no choro, estica a mão e fala, até meio engasgando, parabéns. E aí alguns saem, os menorzinhos saem correndo chorando. Mas antes de chorar, eles cumprimentam o adversário deles. Isso, para mim, é a regra mais importante do jogo xadrez. Porque isso começa a gerar valores para a vida, que é o que a gente quer. Então, cobrem isso dos alunos de vocês e ensinem isso na primeira aula. E aí, outras regras de sala de aula, vocês ensinam normalmente. De xadrez,
Só essas duas na primeira aula, tá tranquilo. Fomos agora, viajamos para as peças e o tabuleiro. As peças e o tabuleiro é um capítulo muito enriquecedor, porque você consegue associar com matemática, você consegue associar com geografia, né? Porque a gente pode associar ali com planos cartesianos, a gente pode associar com latitude, longitude, a gente pode usar várias coisas. A gente pode pegar um mapa mundi para comparar com o tabuleiro de xadrez. Então é uma aula muito rica, se o professor quiser. Muito rica mesmo. E ela pode ser trabalhada, inclusive, na matemática e na geografia mesmo. Pelo professor de matemática e pelo professor de geografia. Às vezes numa aula em conjunto com vocês. Tá? Muito interessante essa aula do tabuleiro e suas peças. E aí, vou ensinar o tabuleiro e suas peças, eu ensino para as crianças o endereço. O que eu vou falar muito para vocês, e que eu falo muito com a minha ideia. Se eu virar para qualquer um de vocês e falar, como eu até falei, eu falo no vídeo isso. Se eu virar para vocês e falar assim, olha, dá para pegar aqui não. Todas as casinhas de baixo aqui, a gente bota letras. E aqui do lado a gente bota números. Aqui é coluna e aqui é linha. Pronto. Chegar na aula seguinte, eu vou falar o que é coluna. O aluno... O que é linha? O aluno esqueceu. Então, a gente precisa, para ensinar as coordenadas dos alunos não esquecerem, criar emoções. Aqui a gente acredita muito em ensinar o xadrez criando emoções nas crianças. Então, por exemplo, como um adolescente entende que a casinha E4 é essa daqui? Porque ele olha o E, porque ele olha o 4? Sim, ok. Mas como é que eu vou fazer ele entender isso? Eu vou mostrar que a coluna é a coluna do prédio, é a coluna da garagem quando o pai dele vai estacionar o carro e que o vizinho dele já bateu na garagem. Como é que eu vou falar que é a linha? Que é a linha do caderno. Ele vai lembrar a linha, pô, é deitado, é a linha do caderno. Coluna, pô, meu vizinho bateu com um carro lá no meu prédio. A coluna é o que fica em pezinho. Como é que é o endereço da casa? Pô, você quer ir jogar futebol no clube com seus amigos. Onde fica o clube? O clube fica na rua tal, com a rua tal. Aquele é o endereço. Então, a casinha é o endereço. E como é que a gente faz para os alunos entenderem bem isso aí? Jogos. A nossa ideia é o tempo inteiro trabalhar jogos. A gente quer que os alunos joguem o tempo inteiro. Desde a primeira aula até a última aula. E aí, com o tabuleiro, tem vários jogos que a gente pode trabalhar. Um dos jogos que todo mundo vai lembrar aqui é a Batalha Naval. Bota a pecinha lá deitada no tabuleiro, um aluno de costas para o outro, pega dois tabuleiros, né? Um tabuleiro que o aluno vai montar a Batalha Naval e o outro que pode ser o próprio livro dele. Joguei o livro longe aqui, gente. Voltei e peguei aquela hora, fui jogar o livro longe. Ele pode pegar aqui, ó. Então, ele pode pegar o livro dele e olhar aqui as coordenadas e falar. Então, nem precisa de outro tabuleiro. Com o próprio livro aqui, ele consegue falar as coordenadas. Tá? Depois de um tempo, os alunos aprendem mais fácil. Ensino médio, eles já conseguem, sem olhar o tabuleiro, falar a coordenada. Bem legal. E aí, a Batalha Naval, você bota a pecinha deitada, tá? Bota a pecinha assim deitada. Se não ficar balançando, mexendo no tabuleiro, a pecinha não cai. Sugestão minha. For fazer Batalha Naval, bota os alunos sentados no chão, tá? Para não correr o risco da peça ficar caindo no chão, caso alguém esbarre na cadeira e a peça role. Então, joga no chão. Esbarre na mesa, quer dizer. Tá? Joguem no chão. Outro jogo legal, Batalha das Cores, é muito interessante. Você pode fazer com criança, pode fazer com adolescente. Um de costas para o outro, ou então coloca um tabuleiro no quadro e separa a turma em grupos. E aí pergunta, casinha G7, eles têm que falar qual cor que é. Super legal de fazer. Muito fácil, muito didático para os alunos também. Você colocar para eles escolherem as cores. Aí vocês podem fazer competição. Cada equipe vai escolher 5 casinhas. Separa a turma lá em 4,
Gente, eu adoro separar a turma em grupo. Então, durante o ano, eu faço muita atividade em grupo. Por quê? Eu sei, eu não só por eu ter estudado, mas também pela vivência de vida. Eu sei o quanto trabalhar em equipe foi importante na minha vida. E eu trabalhei muito em equipe na minha vida, como atleta, que eu fui atleta até 18 anos de idade, atleta mesmo, de treinar todos os dias. E eu sei como o trabalho em equipe foi importante para a minha vida. E além de ter estudado muito isso na faculdade, eu fiz educação física, tá, gente? Eu sei que tem educadores físicos aqui, e então eu gosto muito de separar a turma em grupo. Mas quando vocês forem fazer atividades de separar a turma em grupo, se vocês forem fazer grupos da sala inteira, às vezes tipo uma competição que é um lado contra o outro, ou 3 grupos na sala, ok. Se for uma atividade que você vai precisar da interação deles ali, trocar ideias entre eles, grupos com 4, 5 alunos, tá? No xadrez, não mais que isso. 4, 5 tá excelente. No máximo, se precisar, 6. Até porque se a gente tem 18 alunos, talvez você bote aí ou 6 grupos com 3, ou 3 grupos com 6, tá? Porque quando pega 18, fica difícil montar 4 ou 5, né? Que o grupo vai ficar com gente a mais. Então, dividam essa turma assim. Pode fazer esses jogos de trabalhar a localização das casas, mas é importante trabalhar essa localização das casas, tá? E aí vocês podem pegar e mostrar por que a gente trabalha a localização das casas. Vocês podem pegar, por exemplo, na internet, virar para eles e falar assim: vocês conhecem algum jogador, alguma pessoa famosa que jogava xadrez? Aí alguém vai falar, um ou outro. Pouca gente vai falar. Mas, por exemplo, Napoleão Bonaparte jogava. E se você pegar você na internet, você acha a partida do Napoleão Bonaparte. E aí você vai fazer eles entenderem, vocês vão fazer eles entenderem por que a gente ensina as casas do tabuleiro, que é para anotar uma partida de xadrez, que é para a gente poder estudar depois, que é para a gente poder saber como que uma partida lá da Inglaterra foi jogada, estando aqui do Brasil. Então, a importância de anotar uma partida de xadrez. Isso é muito importante, esse registro. Inclusive, até aquela planilhazinha é um documento, né? O seu documento da partida de xadrez. Então, quando vocês forem trabalhar com o ensino médio e fundamental 2, falem com eles sobre isso, sobre o registro da partida, sobre a importância de anotar uma partida de xadrez. No fundamental 1, faz a brincadeirinha, bota para desenhar lá as casinhas, desenhar figuras geométricas no tabuleiro, imprime um tabuleiro para cada um, tá? Mas façam eles entenderem. Entenderem não é xadrez técnico, tá? Mas eles entenderem as casinhas ali. Cria emoção para eles entenderem bem. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Hélio. Leandro, me dá água aí. Amigo, é o seguinte, com essa mudança, que eu já dava aula no colégio militar e comecei a dar aula no colégio particular há 2 anos, 1 ano e meio. E estava tranquilo separar o pessoal. Agora, com a pandemia que veio, os colégios particulares, principalmente, que são aqueles colégios de pessoas, né, mais que tem a bala, vamos dizer a verdade, são mais enjoados, são mais preocupados com essas coisas. E eles não aceitam as crianças, esse ano agora, não aceitaram as crianças jogarem umas contra as outras, para evitar o quê? O contato numa peça, outra pega na peça, né? Então ficou mais complicado para eu dar aula para eles. E no começo de aula eu tive que ensinar, a primeira aula eu tive que ensinar eles a jogar xadrez no quadro mesmo. Eu tinha o tabuleiro, eu desenhava a peça no quadro, tal, colocava o significado da peça, qual o movimento que ela fazia, né? E fui mandando eles colocar. E depois eu tive que, quando eles aprenderam um pouco, eu comecei a jogar eu contra eles. Só que eles estão movendo as minhas peças, eu falava para eles mover a peça, eles moviam a deles, e jogando com cada um numa mesa, cada um com seu tabuleiro, eu jogando contra eles, mas eles movendo a peça deles, eles estão começando, então você tem que jogar mais tranquilo, não pode sair capturando tudo, porque senão fica meio chato para os meninos. Mas você tem alguma ideia, com essa pandemia agora, o que a gente pode fazer também com esses alunos que não podem mais ter contato um com o outro, do negócio das peças? Perfeito. Vamos lá. Aqui para mim foi um pouco diferente, porque minha aula é online, Juiz de Fora não voltou, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente não tem
Na aula online, meus alunos jogam online. Presencialmente, os alunos, vou te fazer uma pergunta, eles estão metade em casa, metade na escola, ou já está todo mundo na escola? Não, comecei com 10, só menino de 6, 7, 5 anos. São crianças, né? Colégio particular, os meninos são primeiros anos, acho que é apenas sério, não sei, bem novinhos. Sim. E eles estão em sala de aula, em colégio, e toda quinta-feira, das 17 às 18, tem 1 hora só de aula com eles. Aí começou com 10, foi para 15 na segunda aula, o pessoal foi interessando, gostou, e já está com 18. E não é fácil, porque você dá 1 hora de aula para os meninos. Aqueles meninos são mais difíceis de você controlar, porque são particulares. Sim. Se você tiver uma sugestão que é mais difícil, se você tiver tabuleiro suficiente, peça suficiente para os alunos jogarem, cada um com um tabuleiro, um de frente para o outro, ele vai mexer no tabuleiro. Por exemplo, eu vou fazer um movimento meu aqui e o meu adversário vai reproduzir o mesmo movimento no tabuleiro dele. Ele vai fazer um movimento dele lá e eu vou reproduzir o meu e o dele aqui. Entendeu? Entendi. Na hora de capturar. Com qualquer peça. A gente vai ter 2 tabuleiros montados, eles vão estar mais ou menos próximos, numa posição... entendi. Cada um joga seu tabuleiro, entendi. Então, por exemplo, eu estou jogando aqui com a branca e com a preta. A branca é a minha, a preta é do meu adversário, ó. Aí eu peguei e movimentei minha peça branca. Ele olha o que eu fiz e ele reproduz o que eu fiz no tabuleiro dele com a peça branca de lá. Nesse caso, os tabuleiros assim, especificamente deveriam ser numerados e com o alfabeto, porque você reproduzir no seu tabuleiro o movimento do adversário é a mesma coisa de trabalhar com anotação. Ele pode mas reproduzir numa fase igual do professor Hélio, numa idade que ele diz aqui que por volta de 6 anos, isso não é meio complexo para os meninos, não? Ou a gente está subestimando eles? Está subestimando. Eles conseguem, eles não vão fazer o movimento de acordo com a casa do tabuleiro. Eles vão olhar e vão repetir. Eles repetem muito fácil. Se você pegar aí, quem tem filho pequeno aí, se você entregar um celular na mão dele e mostrar como entra no YouTube e 1 semana depois entregar para ele, ele já sabe como entra no YouTube. Por repetição, só para assistir. Professor, esse movimento que o senhor está falando é movimento espelhado, não é? Isso. É um movimento espelhado. Só então, fazer esse espelho. Professor Hélio, os seus alunos com 6 anos conseguem ter esse discernimento? Aí eu tenho que ver isso com eles, né? Vai depender. Agora, essa ideia sua foi interessante, o seguinte, um exemplo, eu tenho um tabuleiro, você tem outro. Eu faço a jogada nas brancas, eu posso jogar o seguinte, a jogada nas brancas com o tabuleiro eu jogo, aí você com o seu tabuleiro joga a que eu joguei, certo? E depois você joga com as pretas suas, e eu posso fazer o movimento que você jogou, e cada um jogando do seu jeito, eu com a branca e você com a preta. Só que no meu tabuleiro, eu posso fazer o movimento que você fez para evitar contato de peças, entendeu? É isso que você está falando? Exatamente isso. O xadrez para cegos é assim, né? O xadrez para cegos exatamente. O xadrez para deficiente visual, a casinha, ela é um pouquinho mais alta, uma cor da outra, tem um buraquinho no meio para encaixar a peça, e a peça, que eu não lembro se é a preta ou a branca, tem um detalhezinho em cima. Então, você consegue perceber o que é branco e o que é preto. E aí, o jogador que está jogando no xadrez tradicional, nesse daqui, faz um movimento e fala para o deficiente visual o movimento que ele fez. E aí, ele pega e reproduz aquele movimento no tabuleiro dele. E aí, ele faz o movimento dele no tabuleiro e você reproduz no seu. Então, com 2 tabuleiros. Exatamente. Obrigado, Mário. Bem lembrado. Então, dá para você jogar isso desse jeito. Alguém mais quer falar sobre o tabuleiro? Carol? Não é a Carol, peraí. Tá no nome da minha filha. Quem que tá falando comigo? Professor Fábio. Opa, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. Uma dica, né? Eu já trabalho com alunos maiores, né? De 8º ao 3º ano do ensino médio. Uma dica para trabalhar aí nesse período de pandemia, para evitar o contato, né? Que eu vou usar com os meus alunos, é a utilização da luva, aquela luva plástica, aquele
aquela luva de sacola, tipo sacolinha que você vê em padaria, seria uma ideia também, né? E os meus alunos todos, né, durante as aulas práticas, eles estão também utilizando a máscara. Eu levo sempre o álcool 70% que fica na sala de aula para a quadra, né? Higienizo as mãos deles na entrada e na saída da quadra também. É só uma dica, se caso couber essa dica aí para vocês. Excelente a dica. Nem pensei nisso agora, assim, eu pensei no jeito de solucionar o... Escutou aí, Hélio? Pode ser uma boa mesmo da luva, tá? Gostei. Opa! Quem que tá falando aqui? Pode falar. Suzamar. Pode falar. Com relação ao que foi falado, a questão das luvas, e com relação ao distanciamento, porque tem que manter esse distanciamento, né? Mesmo estando com a máscara, como que é feito? Vocês têm se tiver uma regra de distância, eu acredito que os alunos sentados ali, eles estão a 1 metro um do outro. Se precisar ser mais que 1 metro, esquece a luva. Ele vai ter que ficar levantando, só se ele jogar em pé, por exemplo. Ele vai fazer o movimento e voltar para trás. Mas vamos analisar. A gente controlar alunos do ensino fundamental 2, por exemplo, para eles irem e voltarem é basicamente impossível. Não sei se vocês conseguem fazer isso aí, mas os meus não conseguem, não. Amigo, a ideia do rapazinho, do amigo, foi interessante, gostei mesmo. Só que agora a menina perguntou, Samar, como você vai ter 2 tabuleiros numa mesa, então o distanciamento vai ser grande, porque você vai usar 2 mesas para colocar 2 tabuleiros. Os 2 tabuleiros, tem gente que leva peça grande, outro leva peça pequena, então vai ter um distanciamento bem grande, porque você vai jogar 2 mesas. Como as mesas são pequenas, cada um vai botar um tabuleiro numa mesa. Então já vai 2 mesas, 2 tabuleiros. Então já tem um distanciamento bem forte. Se ele fizer, sim, mas aí o que é porque ele sugeriu usar a luva, que dá, na minha opinião, a luva dá também, tá? Esse distanciamento de 1. Ele sugeriu usar a luva e um tabuleiro só. Mas eu acho que dá para tentar essas duas. Acho que é muito válido o que ele falou e muito válido também a questão do espelho, tá? Mas fala. Assim, não sendo do contra, mas não deixando de ser também. Essa tática que você citou agora, de faz a jogada e afasta, não prejudica um pouco a análise do jogo, porque o xadrez é um jogo analítico. Você tem que analisar a jogada do teu adversário para poder fazer e já ir planejando a tua. Então, quando você faz esse afastamento, eu acho que prejudica meio que a jogada, não? Quando a gente... Não sendo do contra, mas não deixando de ser. Tá. Quando você estiver trabalhando com alunos que já entendem um pouco mais de xadrez, isso vai fazer diferença. Aquele aluno que está na iniciação não faz, não. Aquele aluno que está na iniciação, se o amiguinho dele jogar o peão do canto aqui, 2 casas para frente, ele pega o peão do canto e anda 2 casas para frente. E o outro faz 2 casas com do lado, em vez dele capturar, ele faz a mesma coisa com o dele. Aí você vira e fala para ele assim, mas vocês vão botar todos os peões aí na frente? Ele fala assim, primeiro nós estamos colocando os peões, depois nós vamos capturar. O do 9º ano meu faz isso, professor. Aí. 9º ano faz isso. Professor, lembrando que eu sou essa aluna iniciante, tá? Eu estou aqui, mas não tinha noção, literalmente, de como jogar. Estou aprendendo. Você, muito válido. Você vai inclusive falar assim, o Eli é evidente, o Eli me falou. Quando você ensinar o movimento das peças do xadrez, e a primeira vez que eles forem jogar com todas as peças, eles vão pegar e... Ó, quem já viu isso com os alunos vai começar a rir aí. Eu sei, muitos eu não vou ver porque eu estou com a câmera desligada. Mas a primeira jogada que eles vão fazer é pegar o peão da frente da torre e andar 2 casas para frente. Aí depois o peão da frente da outra torre e 2 casas para frente. Quem já viu isso aí? Já. 1, 2, 3. Então, seus alunos vão fazer isso, tá? Todo iniciante, aluno de xadrez, os primeiros peões que ele move são da torre. Todo iniciante de xadrez, são os primeiros peões Sim. que ele move. É porque a torre é bonitinha. Quem tá falando agora? Silneia.
Oi? Não, mas a gente tira os peões da frente aí, no caso da torre, é porque a torre ela tem um movimento mais completo em relação aos outros, ela é soberana. Ó, a sua explicação tem até fundamento, mas para eles ali não é muito disso, não. É porque eles acham. Sabe o que acontece? Eu vou explicar para vocês por que eles andam com o peão na frente da torre. A torre é a peça mais fácil de andar no jogo de xadrez. Com certeza. Ela anda para frente, para trás, para um lado e para o outro. Não tem mistério. Cavalo é difícil. Peão é muito difícil, muito difícil. Peão é a peça mais difícil que tem. O rei é fácil, mas o rei tem a questão da diagonal que eles esquecem. A dama tem a questão da diagonal. O bispo é difícil, por quê? Porque a diagonal deles é torta. Para fazer uma diagonal retinha, você tem que ficar pensando. A torre não. A torre você não pensa, você olha e tu vai reto. Eles estão acostumados a andar reto. Ninguém anda na diagonal pela rua. Hoje eu saí de casa, estou a fim de andar na diagonal. Aí vai andando na diagonal assim pela calçada. Ninguém faz isso. Então, a torre é mais fácil. Acho que por isso eles andam primeiro com o peão na frente da torre, tá? Vamos voltar. Voltando. Então, saímos do movimento do peão. Do tabuleiro de xadrez. Quantas aulas nós já gastamos? Nós gastamos uma aula para apresentar as peças, uma aula e falar um pouco de regra, uma aula para o tabuleiro de xadrez. Essa aula do tabuleiro de xadrez pode ser feita em duas. Eu sugiro duas. Uma segunda aula só com tabuleiro, com um jogo diferente, só faz aquela revisãozinha, bola um jogo diferente para eles. Pode ser um jogo de correr na quadra, tipo como se fosse na educação física, inventar alguma atividade ali, por exemplo. Vocês imprime um tabuleiro lá, por exemplo. Criei um jogo agora, gente. Falando sério, tá? Acabei de criar um jogo. Vocês vão pegar, imprime, pencar papel. Imprime o tabuleiro de xadrez, vários tabuleiros de xadrez, divide a turma em 4 grupos, por exemplo, para não ter aglomeração. Se bem que no ano que vem já vai estar mais tranquilo, mas tudo bem. Divide a turma em grupos, bota a fila, bota uns obstáculos para eles terem que desviar, e aí vocês falam para eles. Vocês falam a casa, o aluno tem que sair correndo no tabuleiro, ir lá e pintar aquela casa com alguma cor, ou fazer um X naquela casa. Ou então vocês falam assim, vocês têm que botar a letra do cavalo na casa C6. Aí ele vai ter que sair correndo, achar a casa C6 e botar a letra C de cavalo. E aí voltar para o tabuleiro. Aí volta para cá. E aí você já vai falando, e eles vão correndo. Pode ser uma brincadeira. Vocês podem falar assim, dá um papel para cada time, vocês têm que marcar essas casas. Ou vai correndo, volta, vai correndo, volta, vai correndo, volta. Um papel para cada time. Aí eles vão ter que pegar o papel, olhar e passar por detrás depois. Cada um vai achar sua casa lá e pronto. É simples, é um jogo tranquilo de fazer. Pode fazer na quadra. Aqui eles vão trabalhar educação física, coordenação motora, lateralidade, e ainda vão trabalhar as coordenadas do xadrez. Vocês podem depois, então, gastar 2 aulas com tabuleiro. Sugestão minha, tá? Gente, se quiser fazer em uma aula só, tudo bem, tá? Aqui é uma sugestão, ok? É uma sugestão que eu sei que dá certo. Eu faço há 12 anos. Mas no início eu não fazia não, tá? Eu fui melhorando com o tempo. Mas fazer 2 aulas do tabuleiro de xadrez já deve ter aí uns 8 anos que eu faço. Antes eu fazia uma aula só. Depois você vai ensinar o movimento do peão. Movimento do peão. 2 aulas para o movimento do peão. Movimento das peças, toda peça, 2 aulas vocês vão gastar. Não façam com menos de 2 aulas. Independente se é aluno particular, se é aluno da escola. Por quê? Você vai ensinar o movimento do peão numa aula. Na aula seguinte, você vai fazer uma revisão do movimento do peão. 2 meses depois, ele jogando todos os dias com o movimento do peão, ele vai errar o movimento do peão ainda. Então ele já vai ter jogado xadrez em 8 aulas com o peão e ainda vai errar. Então, ou seja,
faz 2 aulas com o movimento do peão. Primeira aula lá, lembra lá do vídeo? Que eu falei o tempo que vocês vão gastar? Na aula de revisão é menos tempo. A aula de revisão, quem vai falar são os alunos. Vocês só vão ser os mediadores da situação. Então, na primeira aula, vocês foram mais os apresentadores daquele conteúdo. Na segunda aula, os alunos vão apresentar para vocês o que eles lembram. Então, vocês só vão mediar aquilo ali. Andando sempre pela sala. Eu gosto muito, gente, de botar os alunos como partes do aprendizado mesmo. Eles levantarem, eles andarem, eles irem de um lado para o outro. Você pega o aluno, bota o aluno, faz um teatrinho com o aluno. Bota um aluno para capturar o outro dentro da sala. Mostra como é que o peão captura. Faz isso com os alunos. Isso é super válido e os alunos vão lembrar daquela situação na sala de aula. Quando ele pensar, como é que o peão captura mesmo? Ah, lembrei, a Ana Clara estava na diagonal do João e ela foi e capturou o João. Eles vão lembrar daquela situação na sala, daquele teatrinho que você fez. E aí vocês vão trabalhar o movimento do peão. Importante, vocês precisam sempre, é lógico, que o tempo de, quando eu sugiro lá, nesse conteúdo você pode falar 15 a 20 minutos na parte teórica. Beleza, ok. Mas a gente tem que se atentar a algumas coisas. Qual o tempo que o meu aluno consegue ficar concentrado? Por exemplo, o meu aluno consegue ficar 15 minutos concentrado com 100% de atenção? Não. Não consegue. Então, por exemplo, se eu calculei que a minha parte teórica tem que durar 15 minutos, eu vou planejar essa parte teórica em 2 momentos de 7 minutos e meio. Então, eu vou ensinar, começar a ensinar o movimento do peão até durar mais ou menos 7 minutos e meio, para chegar no momento que eu pare aquilo ali e faça alguma relação com os alunos. Então, estou ensinando o movimento do peão. Olha, o peão está indo para a batalha, isso, aquilo, ele faz isso. Aí, por exemplo, quando eu for ensinar a captura, eu vou parar ali, vou falar alguma coisa com eles, vou botar eles para falar, eu vou andar pela sala, eu vou lá para trás para fazer eles olharem para trás, eu vou fazer eles saírem da zona de conforto. Então, eles vão sair daquele momento assim, ó. O aluno está lá assim, aí você está explicando. O aluno está lá assim. Por mais que os alunos estão interagindo com as suas perguntas, ele está lá assim. Ele está começando a cansar. E aí, quando você chega naqueles 7 minutos e meio, você faz o aluno fazer isso. E você faz o outro aluno levantar. E você faz o aluno andar pela sala. O que você está fazendo? Você está tirando ele da zona de conforto. Então, você está criando 2 aulas de 7 minutos e meio. Isso é muito importante quando você vai usar um tempo de execução mais longo. Aula de revisão, 5 minutinhos. Vocês vão pegar 5 minutinhos e vocês vão fazer a revisão. E sabe o que é legal da revisão? Que na revisão você pode falar o que os alunos, como a peça anda. E sabe lá no vídeo, quando eu coloco, seus alunos vão errar isso, seus alunos vão errar isso. Vocês podem pegar e na revisão mostrar. Olha, os amiguinhos vão errar isso, os amiguinhos vão errar isso. E sempre colocar eles para jogar. Agora, quando for colocá-los para jogar, uma coisa muito legal, adoro fazer, sugiro muito para vocês, é vocês pegarem os alunos e colocarem sempre um árbitro. Você vai fazer um jogo e você tem lá 20 alunos na sala. 20 alunos dá 10 tabuleiros de xadrez montados. Bota 9. Bota 9. Pega aqueles 2 que sobraram e fala para eles assim, vocês são os árbitros. Tira no par ou ímpar aí, ou melhor, tira no pedra, papel e tesoura, para ver quem vai ser o primeiro que vai entrar quando acabar o jogo de alguém. Eles vão rodar pela sala como árbitros. Eles vão ser os xerifes da sala. O que acontece? Você criou neles responsabilidade, você criou neles trabalhar as regras. Então, se tiver alguma mesa conversando demais, você vai falar com eles, aquela mesa lá está falando muito alto. O que eles vão fazer?
eles vão lá e vão falar assim, olha, vocês estão falando muito alto. Aquele aluno vai fazer isso. E aí você começa a criar responsabilidade nele. Isso é muito legal. E quando ele vai entrar no lugar de alguém que perdeu, aquilo que você gerou nele, você está gerando em outro. E aí você vai trabalhando isso com eles. Quem vai perdendo vai levantando, aí vai sentar em outro. Quando vocês repararem, vários alunos da sala levantaram, foram árbitros, vivenciaram aquilo. Na aula seguinte, você pega aquele aluno que não perdeu nenhuma partida, bota ele para começar de árbitro. Ele vai ser o árbitro da outra aula. Tá? Então, eu sugiro isso. Agora, se você for fazer um jogo de tempo de execução longo, por exemplo, quando vocês aprenderem lá o xadrez australiano, que é uma modalidade que as crianças adoram, lá na frente, é um jogo que demora. Você não pode botar muito árbitro, porque ele não vai jogar. Então você tem que não colocar árbitro. Então, dependendo da atividade que você for fazer, se for um jogo de tempo de execução longo, não coloca árbitro, porque senão corre o risco de alguma criança jogar muito pouco. Mas se for um jogo de tempo de execução curto ou médio, do que eu falo tempo de execução? Quanto tempo vai durar minha partida aqui? Minha contra o meu adversário. Ah, vai durar 5 minutos. É um jogo de tempo de execução curto. Ah, essa partida aqui vai durar 15 minutos. É um jogo de tempo de execução médio. Essa partida vai durar 30 minutos. É um tempo de execução longo. Deu para entender isso? Ficou bem claro? Show? Então, ó, o que a gente falou aqui? A gente falou de tempo de execução, a gente falou de quantidade de aulas que a gente precisa para o conteúdo. A gente falou como ensinar, vocês já viram no vídeo, e eu também falo da quantidade de aulas, eu também falo do tempo. Os erros que a gente comete, eu também falo lá no vídeo, que os alunos cometem. E, gente, o aluno de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele erra igualzinho ao aluno de Goiás, que erra igualzinho ao aluno de Manaus, que erra igual ao aluno de Natal, que erra igual ao aluno lá de Buenos Aires. Todo mundo erra igual, tá? A diferença só é como que é o sotaque da criança, outras coisas. Mas todos eles vão errar. E esses joguinhos adaptados, eles vão aprender brincando. Vão aprender brincando. Sem falar xadrez técnico. Só pedagógico. Só pedagógico. Xadrez lúdico. Perguntas aí do peão, para eu só finalizar com o rei e a gente só arrematar isso aí. Alguém? Ninguém. Então vamos lá. Se qualquer coisa, liga o microfone aí, gente. Gente, a aula do rei... Opa, Antônio... Desculpa, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar também. Eu posso fazer a iniciação para o xadrez dos meninos, só o exemplo, começar, os meninos jogarem só com o peão, tira as peças de trás, iniciação. Né? Eles não sabem nada. Eles brigar só com o peão, captura peão, peão com peão, beleza. Depois eu vou só com as peças principais, sem os peões. Dá para fazer isso, não dá? Numa sala para essa iniciação, para eles aprenderem cada um certinho? Dá, mas eu prefiro sempre botar eles em uma aula para jogar. A primeira só com peão, uma das aulas, a segunda com peão e rei, a terceira, quando eles aprenderem o rei. Uma aula, aprenderam o peão, só peão. Aprenderam o rei. Rei e peão, uma aula. E uma outra aula pode ser só o rei. Aprenderam bispo, não, torre. Uma atividade só com torre e uma atividade com peão, torre e rei. Então, assim, você vai ter 2 aulas em cada conteúdo. Uma aula para aprender o conteúdo, uma aula de revisão. Você pode botar um jogo que ele vai trabalhar só a torre, mas na aula seguinte, coloca um jogo que ele vai trabalhar a torre, o rei e o peão. Sempre. Oi, Antônio. É só questão de curiosidade ali. Por que é importante ensinar os alunos logo no começo a aprender coordenada? Sim, alunos pequenos. Por que ensinar coordenada para eles? Eu acho complexo. Na verdade, é um pouco complexo, sim. Mas é fácil. Eles aprendem muito fácil. O aluno aprende mais fácil o endereço de uma casinha do que o movimento de uma peça. Sério. E aí, isso vai te ajudar lá na frente. Porque lá na frente você pode criar alguns jogos, escrever num livro,
eles vão ler em lugares as coordenadas, eles vão entender mais fácil. Quando você associa a coordenada a um endereço, eles entendem muito fácil e eles aprendem mesmo. É impressionante. É assim, e não erra. Eles não erram coordenada. É muito tranquilo de ensinar, tá? Aí as associações vocês vão criando. Gente, Então, beleza. Então, eu vou ensinar. show. Ó, gente, cola em mim que vocês estão bem. Tá? É receitinha de bolo. Se vocês seguirem a minha receitinha de bolo, o bolo vai crescer, vai ficar bonito, vai ficar saboroso. Agora, se falar isso, receitinha de bolo dele é furada, o bolo de vocês vai ter sal, vai faltar fermento. Brincadeira, tá, gente? Ó, só sugestão, mas cola em mim que vocês estão bem. Vamos falar aqui do rei. Eu vou falar uma coisa rápida, mas que eu falo sempre, vou falar em todas as aulas, vou estar sempre tocando no rei. Gente, a coisa mais importante que a gente precisa ensinar do rei é que o rei não pode ser capturado nunca. Vai uma criança chegar e vai falar para vocês assim: eu joguei xadrez com meu pai, perdi pro meu pai, meu pai capturou meu rei. Quem não sabe jogar xadrez acha que o jogo de xadrez quem ganha é quem captura o rei. Vocês vão aprender lá em Checkmate que no jogo de xadrez ganha quem ataca o rei e deixa o rei sem saída. Então, desde a primeira aula, gente, desde a primeira aula, não deixem os alunos capturar o rei. Vai ser difícil? Vai. Esse é o momento difícil do nosso aprendizado. Mas vocês vão gastar aí 2 aulas batendo na cabeça deles. Não pode capturar o rei. Não pode capturar o rei. Não pode capturar o rei. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos em agosto e eu fui ensinar para os meus alunos checkmate. Sabe o que é checkmate? O aluno virou para mim e falou assim: é quando captura o rei. Quando ele falou é quando captura o rei, eu falei para ele assim: chega com a orelhinha perto da câmera aí. Ele chegou, eu falei: vou puxar sua orelha agora. Aí a turma inteira riu. Aí o outro aluno: não pode capturar o rei. Gente, foi aluno meu de 3º ano, 8 anos de idade. Falou que podia capturar o rei. E sabe quantas vezes eu falei com eles que não capturou o rei? Umas 20 já. Oi, Wesley. Foi não. Liguei o microfone. Ligou ainda não. Boa noite. Não quero falar não. Tô só prestando atenção na aula mesmo. Fiz um movimento aqui, achou que estava chamando atenção, mas tá só ouvindo mesmo, tá bom? Obrigado. Show, obrigado. Vamos lá então, gente. O que acontece com o rei? A gente precisa ensinar para o nosso aluno que não pode capturar o rei. E uma das regras que a gente vai falar já na primeira aula do rei existe uma regra no jogo de xadrez que fala o seguinte: eu não posso colocar o meu rei em perigo nunca. Então, se eu peguei o meu rei e coloquei ele em perigo, meu adversário vai levantar o dedo lá. Lembra na nossa sala que tem um árbitro? Ele vai levantar o dedo e vai falar assim: professor, o árbitro chegou lá, ele colocou o rei dele em perigo. O que ele vai fazer? Vai voltar a jogada dele e vai fazer outra jogada com aquele rei. Como eles ainda não estão, a gente ainda não obrigou eles a tocou na peça, tem que mexer com aquela peça, tudo bem se ele naquele inicinho ali mexer com outra peça. Mas a ideia é, se quiser já ir passando devagarzinho, bota o rei em outro lugar. Você não precisa falar para ele, peça tocada e peça mexida. Você pode ir nesse inicinho e falar: você botou o rei em perigo, não bota o rei ele não, bota o rei em outro lugar. Aí ele vai botar o rei em outro lugar. Se alguém atacar o rei do adversário e ele não perceber, você ainda não falou para ele cheque. Mas ele já sabe quando uma peça está atacando a outra. Atacou o seu rei, você não percebeu, não vai capturar o rei dele. Levanta o dedo, chama o árbitro vai lá, você vai voltar a jogada para ele consertar aquele probleminha, que é o rei que estava sendo ameaçado. Isso, eu vou ser chato. Eu vou falar com vocês isso todas as aulas. Não, professor, mas isso é só por xadrez pedagógico ou no técnico também tem que chamar, no caso, o árbitro para mudar o jogo? No xadrez profissional, que você diz, ou no xadrez mais técnico? Mais técnico, né? O que acontece? Mais técnico. Também no xadrez técnico você vai chamar o árbitro. Numa partida mais profissional já não acontece isso, porque numa partida profissional os próprios jogadores são os árbitros.
Então, se um jogador faz uma jogada errada ali, o outro mesmo já olha, ó, errou aqui, aí ele chama o árbitro só para consertar o relógio. Mas ele nem fala com o árbitro o que aconteceu. Fala assim, ó, ele fez jogada irregular aqui, o árbitro já vai, já conserta, já bota ali o tempo. Mas a gente precisa na escola bater nessa tecla. O rei não pode ser capturado nunca. Se um aluno virar e falar que o pai capturou o rei dele, você fala, tá errado. Aí quando eu for ensinar jogos adaptados para vocês, eu vou mostrar um jogo para vocês que captura o rei. Aí vocês vão falar, você falou que não podia capturar o rei. Aí eu vou falar para vocês, é verdade. Só que é um jogo adaptado, com um objetivo pedagógico diferente. Quando vocês ensinarem algum jogo com um objetivo pedagógico que o rei vai ser capturado, deixem bem claro para os alunos que você só deixou capturar o rei naquele jogo porque era um jogo adaptado. Tá? Sugestão de jogos com os peões. Vários peões, pode botar 16 peões, tá, Hélio? Bota 16 peões de cada time. Um time com 8 peões, do outro time com 6. Vocês viram lá, vocês fizeram esses jogos lá quem jogou lá. Pode variar a quantidade de peões. Jogo com rei, muito legal de fazer. Botar tipo campo minado. O rei tem que sair do lado de cá e chegar do outro lado do tabuleiro sem passar por uma casa ameaçada. Irem nos lugares que o rei vai passando. E aí bota vários peões assim, ó, porque ele só sabe o movimento do peão. Você bota um rei do adversário e peões. Ele tem que sair andando até salvar. E você bota um rei lá no canto, fala que ele tem que salvar a princesa que está presa lá na torre. Andando pelo tabuleiro, sem passar por uma casa ameaçada, até chegar lá. Com os pequenininhos, você pode deixar o tempo livre. Com os grandes, você pode colocar. Você tem 10 segundos para chegar lá. Tem 30 segundos para chegar lá, para ele ter que pensar rápido. Já vai ajudar eles no movimento do rei. E já vai ajudar eles a relembrar o movimento do peão. Então, 2 jogos tranquilos de trabalhar na escola. Só encher o tabuleiro de peão. Não precisa ter 8 peões, pode botar mais. Mas bota, por favor, um que tenha solução, tá? Pode botar um outro jogo. Porque eu virei pro meu aluno e falei, eu dei a ideia do jogo, falei que eles tinham que criar. O aluno botou um que não tinha solução. O rei não conseguia passar de jeito nenhum. Aí eu falei, pô, como é que vai... Ele falou assim, você não falou que não precisava. Aí eu falei, pô, desculpa, você tá certo, o seu professor tá errado. É verdade. Eu não falei que tinha que ter solução, né? Mas aí é sugestão. E outra sugestão de jogo só com rei é você colocar um jogo no qual o rei tem que capturar todos os peões, sem passar por uma casa ameaçada. Vai ajudar eles a trabalhar a ideia quando o peão está defendendo o outro, eles irem por trás para capturar o peão. Então isso vai ajudar muito eles no rei não ir para casa ameaçada. Esses joguinhos ajudam muito nesse movimento irregular do rei. Ó, parei de falar agora. Acabei o que eu queria falar, quero escutar vocês. Qualquer coisa. Falei muito já, nossa senhora. Até acabou minha água. Quem quer falar? Antônio, pode falar? Liga o microfone. Quem for falando vai ligando o microfone. Só esperar um amiguinho, tá? Eu gosto muito de xadrez, mas eu não sou bom assim não, mas gosto. Eu ensinei numa escola que eu trabalhei do 6º ano ao ensino médio, ensinei todo mundo. Só que eu ensinei na bruta. E eu tive muita dificuldade, né? Agora que esses métodos aí, fica muito divertido. Você encher o aluno de informação, fica chato para ele vê o xadrez como uma coisa chata. Mas assim, de uma forma gradativa, legal, divertida, isso aí é sucesso. Eu vi que a metodologia aí faz diferença mesmo. Faz. Eu vou te falar o que faz. Eu já ensinei o xadrez técnico, tá? Faz toda a diferença. Mas quem? Vamos lá. Mais alguém? Pode falar qualquer coisa, gente. Pode elogiar, pode criticar. Fiquem à vontade. Professor, para mim é um desafio, porque eu não estou aqui para aprender, literalmente. E estou muito empolgada com o material que você está disponibilizando, com as aulas, a experiência dos colegas. Para mim está sendo muito válido, estou gostando muito. Parabéns, a didática é bem clara, está ajudando. Espero realmente aprender e poder, né, transmitir conhecimento com isso. O mais importante para mim é que você aprenda a dar aula de xadrez. Eu sei que a consequência vai ser você aprender a jogar xadrez.
Mas para mim isso é o menos importante. O mais importante para mim aqui é você aprender a dar aula de xadrez, mas eu sei que o outro vai junto, né? Mas eu sei que você vai aprender porque vai ser fácil. Quem agora? Tá me ouvindo? Pode falar. É o Hélio que está falando. Você falou sobre o negócio do rei nunca ser capturado, é interessante. Por quê? Toda partida finalizada nunca captura o rei. Quando ele fala checkmate, a pessoa fala checkmate. Ele não pega a peça, vai lá, captura o rei e acaba o jogo. Não, o rei não tem para onde correr e finaliza o jogo nesse momento. Por isso que não existe captura de rei, né? Isso, exatamente. Mas quem? Maria? Oi. Então, professor, estou gostando muito de te ouvir, achando muito interessante. Eu sou igual a Suzamar, estou começando, né? Quero aprender para ensinar lá na escola do Colégio Militar, que eu trabalho lá no Colégio Militar, lá do Parque Ateneu. Então, o que eu quero é o seguinte, é muita informação, eu quero ter uma apostila para poder seguir certinho essa metodologia. Porque sem o material é difícil a gente trabalhar, né? Gravar tudo na cabeça é difícil. Então, eu precisava de uma apostila com todo esse segmento aí para a gente seguir certinho. Então, esse segmento, vocês vão ter o de vocês, tá? Vocês vão ter as coisas bonitinhas, tipo um plano... Isso. O que eu gosto de falar, receitinha de bolo, vocês vão ter isso, tá? Não se preocupem com isso, não. O pensamento é talvez ter alguma coisa para os alunos também, tá? Mas para vocês vai ter, com certeza. Tá? Certinho, obrigada. Luiz Fernando, cadê? Professor, Luiz Fernando aqui do CPMQ, Morrinhos, Goiás, professor. Professor, deixa eu te perguntar, é sobre as atividades aqui, esse módulo 1 aqui já é para responder ele na tora aqui, tudinho aqui, como é que é? Tem o tempo, tem um período, questão perde, fecha, não trava, perde, não. Como é que funciona esse negócio aqui? Não perde, não. Minha sugestão é você responder, acabou o conteúdo, responde que está fresquinho na cabeça, é uma boa, pode responder. Não tem tempo não, tá? Relaxa. Porque eu tô vendo aqui, eu tô olhando aqui, movimento das peças, né, aula 6. Como é que é esse negócio aqui? Eu respondo tudo, eu posso, de acordo com que a aula vai sendo dada, como é que é? Um módulo por semana? Como é que vai ser, pessoal? De acordo com a gente vai disponibilizar, por exemplo, vamos pegar para vocês agora. Amanhã não vai ter conteúdo novo para vocês. Por quê? Aqueles alunos que não puderam estar aqui vão receber o conteúdo de hoje para eles poderem assistir amanhã. Na quarta-feira vocês vão receber os novos conteúdos. Como terão os novos conteúdos? Vocês terão mais 4 vídeos. Um vídeo do movimento da torre, outro vídeo de movimento do bispo, outro da dama e outro do cavalo. E aí, na semana que vem, a gente vai trabalhar esses 4 conteúdos. Aqui no Momento ao Vivo. Falamos aqui ao vivo sobre esses 4 conteúdos, acabou o capítulo. E aí, o que acontece? Logo depois que cada vídeo passa, de cada peça lá, ele tem um questionáriozinho, mostra o que você aprendeu. Se você pegar e fazer o questionário, você vai ver que ele é bem simples, você faz em 2 minutos, no máximo. É bem tranquilo. E os videozinhos, você pode... Oi. E qualquer coisa... Então, nós estamos ainda no módulo 1, né? Exato. Ah, beleza, então. Módulo 1. Será que eu tô atrasado em alguma coisa aqui? Não. Oh, meu Deus do céu. Módulo 1, tá bem. Aqui. Quem mais? Mário? Tá. Deixa eu te falar. Eu ensino xadrez assim, esporadicamente, há uns 10 anos já, talvez. Uhum. E eu tive ótimas experiências e horríveis experiências. De boas, eu posso dizer assim, eu tive o privilégio de ensinar meu filho, como aluno também. Ele ganhou 2 vezes os Jogos Estudantis de Goiás, até foi campeão estadual 2 vezes. E depois, voltando para a escola, ele ainda perdeu com um aluno meu. Então, eu achei assim, muito bom nesse sentido, assim, pensando que a coisa talvez não estaria nem na genética, o aprendizado estava dando certo. Mas depois disso, numa outra escola, né, eu não consegui, assim, não senti no direito de levar os tabuleiros para essa outra escola, e eu comecei a trabalhar o xadrez aguardando que o meu coordenador comprasse material para os alunos. Então, eu fiz totalmente errado, sabe? Eu ensinei
todo o movimento de peças, dei uma noção de tática para os alunos, e os tabuleiros não chegavam, eles não tinham como colocar a mão na massa. Aí, como último recurso, eu consegui o quê? Que eles levassem os celulares para a sala de aula, baixassem o aplicativo e jogassem um jogo offline, né? 2 pessoas num tabuleiro virtual. Depois disso, eu fiz um torneio online com eles, começou a pandemia ano passado, fiz um torneio online, onde teve umas 120 alunos ao mesmo tempo jogando, sabe? Mas aí, quando eu fui assistir as partidas, aí eu vi que realmente não tinha dado certo. Porque mesmo o campeão jogava horrível, você entendeu? Sim. Então, eu acho que não deu certo essa forma de ensinar. A sua maneira de ensinar um pouquinho e deixar ele jogar, ensinar um pouquinho, jogar, dá para ver que deu para dar uma acordada bem, que seria a maneira mais atrativa para ele realmente aprender. Porque eu tinha, assim, eu acho que nem 10% dos alunos passava a gostar realmente do xadrez, entendeu? Perfeito. Mas quem aí? Ó, gente, vou me despedir de vocês então. Qualquer dúvida, chamem a gente lá no celular, no privado. Pode perguntar um negócio pode aqui, perguntar. professor. Oi. Professor, é o seguinte, esses exercícios que a gente está fazendo, vale alguma nota, sim? Vai estar avaliando a gente ou não? É só para fazer mesmo? É para efeito de conhecimento mesmo. Só para vocês verem como vocês podem criar um questionário de xadrez de maneira bem tranquila para os seus alunos. Ah, ok. Obrigada. Não, beleza, professor, porque eu já tirei um 4 ali, valendo 5. Eu também tirei muita baixa. Para o certificado, eu preciso que vocês também façam, tirei muita nota baixa lá. Nossa, eu fiquei preocupada. Falei, se essa for a minha nota, eu não vou passar nunca. Eu também pensei isso, Patrícia. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ficar mais tranquilo. Relaxa, tá? Ok, muito obrigada. Ô, meninas e meninas, ou como eu falo para os meus alunos, porque são muitos, bonitos e bonitas, beijos para todos. Tchau. Até semana Obrigada. que vem. E até mais. Valeu demais, professor. Show de bola. Muito bom, adorei. Não, eu tenho uma pergunta final. Opa! Segunda-feira vai emendar o feriado no curso também? Como é que... Eu não sei, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá? Até você me ajuda. A escola vai emendar? Vai. Não, militar acho que não vai, não. Vai, então, deixa eu dar uma notícia para vocês. Chegou agora à tarde, 6 horas da tarde, um ofício. E a CRED Goiânia, pelo menos, transferiu o trabalho coletivo de segunda-feira 6 para sábado, dia 4 de manhã. Ah, é mesmo? Que então, mas eu estou Isso é falando... boa. Eu estou falando da CRE Goiânia, né? Eu não sei qual CRE que vocês estão subordinados. Eu sou Goiânia. Obrigada, viu, Gisele? Então, chegou hoje às 18 horas, que vai antecipar o trabalho coletivo para a gente poder emendar o feriado. Aí eu pergunto, segunda-feira, mesmo emendando o feriado, a gente com uma programaçãozinha assim, evitando aglomeração, se vai ter o curso, porque eu preciso me preparar em termos de internet. Ô, Gislaine, até quarta-feira a gente responde isso para vocês. Vou ver com o Cláudio Honor lá da Federação Goiana para a gente ver como é que vai ficar isso aí, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Ok, muito boa aula, professor. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado, meninas e Boa meninos. noite, obrigado aí, valeu, Obrigada, mestre. Tudo professora bom. Eli. Tchauzinho para todos. Tchau. Um abraço, turma. Abraços. Gostei. Encerrar. Interromper a gravação.